Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf, tem uma recompensa especial de 2,6 bilhões revelada. E isso muda completamente a história de One Piece. Sim, a história, porque Shanks, o Ruivo, se tornou Yonkou 6 anos atrás, exatamente o momento em que o príncipe patricida foi aprisionado. Coincidência? Óbvio que não. Quando estamos falando de Eiichiro Oda e One Piece, quem acredita em coincidência é mais maluco em quem acreditou que o Zoro estava correndo de Road e seus capangas. Por isso que não dá pra confiar em spoiler. Mas, se o governo mundial lançou uma recompensa especial para Loki, será que foi graças ao Shanks? Será que finalmente descobrimos quem é o pirata que ele fez tanta questão de discutir com os Gorosei lá no capítulo 907? Bom, uma coisa é fato. Mesmo não estando fisicamente presente em Elbaf, nós sentimos a influência e a pressão que Shanks exerce em Warland. E certamente os próximos acontecimentos vão afetar não só os Chapéus de Palha, como também o Ruivo, a sua tripulação e todo o equilíbrio caótico entre piratas e marinha. É difícil prever exatamente o que o Oda está planejando para a Terra dos Gigantes. A revelação do gigante mais poderoso, trazendo uma recompensa absurda, uma fruta lendária, e possivelmente tendo sido o último grande feito do Ruivo até se tornar um Yonkou, pode ser o degrau final para que o Luffy possa realmente dizer que está a par do seu ídolo, e quem sabe até o enfrentá-lo em combate. Mas a situação no presente ainda é extremamente perigosa, porque por incrível que pareça, os personagens que são mais problemáticos para o Luffy enfrentar não são simplesmente os mais fortes. Na verdade, em lutas francas como a que ele teve contra o Kaido, ele encontra a sua zona de conforto, simplesmente enfiar porrada em um oponente. Porém, personagens mais ardilosos e estrategistas como o Doflamingo, Crocodile, Enel e até Fox realmente se mostraram grandes desafios para o nosso capitão, que nem sempre é o mais inteligente e sagaz, mesmo que em nível de poder sejam personagens claramente mais fracos. O Loki parece ter um nível de poder brutal de alguém como Kaido e Big Mom, porém trazendo aquela maldade, malandragem, malícia, esperteza cruel de alguém como o Doflamingo. Já imaginou se o Fox tivesse nível de poder? Talvez naquela Dave Backfight ele teria levado o Zoro, o Sanji e todo mundo embora. Mas, se por um lado o Loki pode ser o oponente mais perigoso que Luffy já enfrentou até então, ele também pode ser a chave para o maior power-up que veremos na história da obra. O Gear 5 vai ficar ainda mais forte, e o Deus da Trapaça vai ser diretamente responsável por isso. E eu já vou explicar por quê. Mas agora que a gente tirou isso do caminho, dá pra falar da coisa mais importante que aconteceu nesse capítulo, o retorno da franja lendária de Nico Robin. Obrigado, Brook, por retornar nossa arqueóloga às suas gloriosas origens. E bem a tempo de encontrar Jaguar de Sol, que por muitos anos deve ter sonhado com um reencontro com a sua querida amiga, a quem ele ensinou a rir, a que ele tanto desejou que sobrevivesse e fizesse laços para a vida. Laços que ele não pôde proteger nem presenciar, porque ele entregou a sua própria vida para um destino que é tanto gelado quanto escaldante. Mas aí, no final das contas, do jeito mais cruel possível, o sacrifício de Sol pode ter finalmente cobrado o preço final. Mas será mesmo? Fala galera, Chapéu de Palha aqui, é muita coisa pra falar, tá? Então, eu sou o Derek, vai ter Mjolnir, vai ter Bifrost, vai ter recompensa especial, vai ter Shanks, vai ter muita coisa nesse capítulo, então eu não vou enrolar. Alan, você é o craque, chama a vinheta. Ok, vamos falar sobre o Loki, Shanks e a sua recompensa especial. Uma recompensa especial emitida diretamente pelo governo mundial. Você talvez não se lembre, mas 6 anos atrás, na cronologia da obra, essa seria uma das 5 recompensas mais altas de todo o mundo. E se Shanks se tornou Yonkou há 6 anos atrás, podemos assumir que a sua recompensa era menor, ou no mínimo, igual à atual. O que já indica que 2,6 bilhões é um valor absurdo, um valor nível Yonkou. E o Oda sabe disso. Ele sabe porque no último capítulo 1130 ele foi explícito com a questão da inflação dos valores. Como 100 milhões há 100 anos atrás, os valores para os capitães Dory e Brog agora podem ser extrapolados para 1,8 bilhões de berries. Claro, com o acréscimo dos acontecimentos em Egghead.
Agora, usando o próprio Shanks de exemplo, nós sabemos que quando ele visitou a Vila Fuchsia, no primeiro capítulo da história, a sua recompensa era de 1 bilhão e 40 milhões de berries. A próxima atualização veio 12 anos depois, com a sua recompensa atual de 4,048 bilhões de berries. Agora, vamos voltar para 6 anos no passado. Os Yonkous são Shanks, Barba Branca, Big Mom e Kaido. Considerando que a trinca da Era Dourada, Big Mom, Kaido e Barba Branca, não tiveram nenhuma alteração e que Shanks, assim que assumiu o posto de Imperador, já tinha sua recompensa atual, mesmo assim, o Loki seria simplesmente a 5ª maior recompensa de todo o mundo. E mais insano ainda, não sabemos nem se ele de fato já tinha saído de Elbaf em sua vida. A realidade é que os feitos de Loki ainda são completamente obscuros. Não sabemos exatamente quais seus planos eram, mas o que sabemos por enquanto com certeza é que 1. Ele matou seu pai, o rei Harald. 2. Roubou uma fruta lendária protegida há gerações pela família real dos gigantes de Elbaf. E 3. Ele foi condenado a ser crucificado. Quase escapou e precisaram de todos os guerreiros gigantes de Elbaf para controlá-lo. Agora, alguns detalhes aí pintam um cenário muito interessante. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a escolha da execução de Loki, a morte pela cruz. Óbvio, o simbolismo religioso é presente há milênios para esse método de execução e tortura, tendo sua vítima mais famosa sendo Jesus Cristo pelas mãos dos romanos. No entanto, no mundo de One Piece, quem costuma crucificar seus algozes são os Tenryubitos, os dragões celestiais. Mais recentemente, vimos Figarland Garlin passar essa sentença para Sam Osgard, o dragão celestial que protegeu a princesa Shirahoshi de ser sequestrada durante o Reverie. Mas não só os Tenryubitos fazem isso. Na verdade, sabemos que a recompensa de Eustace Captain Kidd era a mais alta entre os supernovas porque ele passava punições particularmente brutais para seus oponentes. E claro que eu também estou falando da crucificação. Então, seja pela semelhança com o pai ou por uma revolta irônica, assim como Kidd, eu acho que faz muito sentido que o Shanks tenha participado dessa sentença e também da captura final de Loki. O próprio príncipe fala explicitamente nesse capítulo sobre Shanks, seu haki e os seus subordinados como estão até hoje traumatizados com o desmaio que tomaram no passado. Então, se você ainda tinha alguma dúvida do porquê o Shanks é tão amado em Elbaf, tão respeitado, porque é praticamente um território dele, apesar de não oficialmente, a gente tem que ficar ligado nisso, a resposta agora ficou muito clara. Se ele realmente ajudou a aprisionar o Loki, se ele realmente se arriscou para derrotar o gigante mais forte de toda a ilha e conseguiu, óbvio que o povo gigante teria essa dívida de honra para sempre com o Shanks. E é lindo porque isso se assemelha muito ao que o Luffy fez por vários territórios, várias ilhas, vários reinos pela Grande Rota e pelo mundo. Não condiz com um pirata malicioso, político, estratégico, tentando obter apoio para conquistar mais recursos naturais, mais influência, mais poder. E sim, se assemelha a alguém de bom coração tentando fazer o que é certo contra pessoas que estão em situações que não podem sair sozinhas, não conseguem sair sem a sua ajuda. Lembrando, todos os gigantes de Elbaf foram necessários e certamente o Shanks estava ali no meio. E assim como o Luffy salvou os Tritões de Rod Jones, salvou Dressrosa de Doflamingo, salvou Labaste de Crocodile, salvou Drum do Apol, cara, é exatamente o mesmo modus operandi. E o Shanks sai dessa maior ainda. O Shanks sai dessa gigantesco, como um grande herói. Tudo bem, gente. O Shanks é do bem. Eu não tenho o que fazer. Ele é do bem. Mas olha, esse capítulo tem muito mais coisa pra falar. Sem brincadeira, a gente pode já estar de frente pro Mjolnir, o lendário martelo do deus trovão Thor. Tá de cara com a lendária Bifrost, a ponte do arco-íris controlada por Heimdall. E também com a lendária Árvore Adão, citada pela primeira vez no capítulo 431. E quando eu contar pra vocês o que o Frank explicou há mais de 15 anos atrás em Water 7, podem ter certeza que vocês vão olhar pra mim e dizer junto: Oda gênio, é isso, Oda gênio. E só pra não deixar passar batido, no 1130 roubaram a espada do Yamato e agora se juntou com a Speed e com a Tama pra tentar recuperar. Vamos ver se o plot de Wano vai a algum lugar. Mas sinceramente, quem sobreviveu a Capone Bad cortando o cabelo, sobreviveu a qualquer coisa. Mas de volta pro capítulo,
ele abre com o Luffy exatamente onde ele terminou no 1130, de frente pro Príncipe Amaldiçoado, só que agora super empolgado, hypado, o buff é gigante, o buff é lindo, o buff é maravilhosa, tô animado pro gigante, tô animado pras lutas, tô animado pros animais. Cara, ele vai enchendo o Loki de informação e o Loki... tenta falar uma coisa... tenta falar uma... Até ele surta e... dá um gritão. Dá um rugido pra ver se o Luffy cala a boca. Mas, gente, toda essa empolgação do Luffy é hiper justificada. Desde Little Garden, lá no iniciozinho do mangá, a gente tá se hypando pra esse momento. E o Oda chegou até a trollar o Chapéu de Palha botando eles na buff fake do Road. E também, claro, o que ele tá passando não fica só escrito no diálogo. Se você reparar, os balões que o Luffy tá falando ficam gigantes comparado aos balõezinhos pequenos e murchos e tímidos do Loki, que realmente só consegue reconquistar o controle da conversa e da própria voz depois de dar esse gritão absurdo, que se conecta ao que o Luffy comentou com o Zoro lá no capítulo 1130 sobre o rugido e também ao que ele aparentemente ouviu quando ainda estava preso no diorama do Road alguns capítulos atrás. Os lobos da região claramente não curtem som alto, o que é justo, né? Igual cachorro com fogos. Mas aí toma, titulão na cara, Loki, o príncipe amaldiçoado, recompensa especial emitida pelo governo mundial, 2,6 bilhões de berries. Agora, a personalidade do Loki parece ser bem interessante. Primeiro porque ele tem toda aquela pompa de alguém que se acha superior aos outros, né? Alguém que se acha divino, alguém que se acha especial, alguém que se acha no direito de fazer com que os outros peçam permissão para falar. Ou seja, é um influenciador médio 2024. No entanto, dá pra ver que ele tem um jeitinho brincalhão, malicioso, arrogante, podemos até dizer. Porque ele pergunta pro Luffy, então, o que você acha da minha situação? E aí, pra essa pergunta óbvia, o Luffy dá uma resposta óbvia. Você tá preso? E aí que começa o jeitinho safado, o jeitinho esperto do Loki, que responde, muito observativo. Olha só, ele usando o sarcasmo, a ironia pra tentar ferir o Luffy. Mas eu tenho que dizer que eu meio que amo. Eu vou explicar. A verdade é que eu amo sarcasmo e desde o Doflamingo, um vilão capaz dessa refinada arte humorística, dessa ácida forma narrativa, faz muita falta pra mim. Ainda mais porque o Luffy é praticamente imune ao sarcasmo. Seja por não entender, ou melhor ainda, porque ele não liga. Sarcasmo contra o Luffy é igual soco na parede, irmão. Só machuca a sua própria mão. Mas, nessa resposta bem traquina do nosso Loki, podemos também comentar que ele chamou o Luffy de Rod, né? E faz sentido. Luffy, Rod... E geralmente é o Luffy que faz isso com os outros. Só que dessa vez ele não curtiu. É isso aí, meu bom. Não deixa mesmo. Agora, o que o Loki tem falado é bem interessante. Primeiro que ele insiste em se identificar como o Deus do Sol. E a gente sabe que o Deus do Sol em Elbaf é Nika. Então é realmente estranho o Loki estar dizendo isso, porque a gente sabe também que a fruta tá com o Luffy e cada fruta é única. Outra questão que eu duvido muito é que o Loki esteja errando, ou seja, ignorante sobre a cultura e história do próprio país. Como filho de um rei e certamente tendo várias décadas de vida em suas costas, ele deve saber o que está dizendo. O que nos leva a especular que talvez seja uma fruta zoomitológica divina, modelo Surtur, o gigante de fogo que trará o Ragnarok, modelo Fenrir, o lobo gigante, ou até mesmo Jormungandr, a serpente do mundo. E pode ter certeza, o que não falta para o Oda explorar são criaturas divinas, mágicas. Um bestiário da mitologia nórdica é completamente ridículo de gigante. E é isso que a gente está passando agora. Mas o príncipe amaldiçoado agora está justificando o seu nome, porque a fruta que ele comeu se tornou seu principal inimigo, já que ele está completamente amarrado por grandes correntes feitas de Karosek. Sério, parece que 80% do Karosek do mundo está sendo usado para segurar o herdeiro ilegítimo de Elbaf. Outro detalhe que a gente pode notar nesse plano mais aberto é um martelão nas costas do Loki. Óbvio, não é uma coincidência. Se o Oda tá nos botando em Elbaf e botando um personagem de nível de poder lendário, absurdo, o mais forte gigante de Warland, e ainda mais com um martelo gigante nas costas, a gente vai olhar e falar, isso aí é Mjolnir, o martelo lendário da mitologia nórdica que era celebremente empunhado por Thor. E aí eu me pergunto, se o Loki é o gigante mais forte, será que ele matou o Thor também? Acho que não, né? Teriam comentado isso. Será que não existe o Thor? Será que o Oda tirou ele da história? Será que o Thor é um fracassado? Vai ser uma subversão? Não sei. Vamos ficar de olho. Porque, aparentemente, o irmão do Loki em Elbaf é o Hajirudin. E talvez o Oda não tenha chamado tanta atenção ainda, porque o Loki mesmo vai revelar possuir essa arma quando ele fatalmente se libertar dessas amarras. O que eu garanto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, outra coisa fascinante
foi ele comentar que tá preso por corrente de Kairosek, a árvore mais poderosa do mundo, a árvore sagrada Adão. Gente, isso é maravilhoso porque se encaixa perfeitamente com o que o Frank descreveu com detalhes, tá? Lá no capítulo 431, exatamente 700 capítulos no passado, mais de 15 anos atrás. Agora, o teu autor favorito não faz conexões perfeitas entre 700 capítulos de história, entre 400 anos de vida? É porque ele é fraco, é porque ele é um fracassado. Eu sou da igreja de Oda Gênio, irmão. Viu, gente? Sarcasmo, brincadeira, piada, ironia. Eu sou o Loki. Ok, essa é a parte que a gente lembra o que o Frank falou no 431. Numa ilha com uma guerra sem fim, Warland, existe uma árvore que nunca cai. Nem se as pessoas começarem uma guerra com canhões e balas, ou se todo mundo morresse e deixasse a ilha em escombros super... É porque eu sou o Frank, entendeu? As pessoas ainda iriam até essa árvore e a usariam para construir cidades e nações. Existem apenas algumas árvores como essa no mundo. A maior árvore que já existiu. A árvore de Adão. Cara, olha como isso se encaixa perfeitamente com o que a gente está vendo num capítulo 700 capítulos depois. 1131, 431. É insano. Inclusive, esse plano da árvore Adão, que claramente está fazendo o papel de Yggdrasil, a árvore que conecta as 9 dimensões que compõem o universo da mitologia nórdica, também revela outros detalhes muito interessantes. O espadão, claramente, pode ser a própria espada que a profecia do Ragnarok cita que seria usada para acabar com o mundo. A espada do gigante de fogo, Surtur. Atur ou Surtur? Muito ruim. Dá para notar também o arco-íris, o que pode ser a Bifrost, o caminho usado para viajar entre dimensões, protegido e controlado pelo deus Heimdall, historicamente um grande inimigo de Loki. Também podemos acompanhar a Costa Rochosa, as montanhas nevadas do submundo e o castelo onde provavelmente temos a principal parte do reino de Elbaf, que foi simulado pelo Road no diorama. Também temos algumas cachoeiras em Três Copas, além do tronco maciço que segura tudo. É engraçado porque realmente o diorama, o mundo fake de RPG, de D&D do Road, espelha quase que perfeitamente o que é a verdadeira Elbaf. Só que óbvio, numa escala Beanie, que ainda é Big para os chapéus de palha. Eu amo também como o Luffy está relaxado, não se sentindo nem um pouco ameaçado pelo Loki. Mesmo que ele erre o nome de propósito, o Luffy só corrige e segue tranquilo. E aí ele vai falando... Cara, o Loki fala. Ele reclama que o Luffy fala muito. Sabe aquela pessoa que não tá te ouvindo? Você tá falando, ela tá olhando lá pro horizonte? É o Loki, narcisista maluco. Já tô aqui, ó, psicólogo de sofá, posso garantir esse diagnóstico. Maluco. Completamente instantaneamente. Porque ele fala e quer fazer a cabeça do Luffy e vai e acontece. Ele deve estar um tanto desesperado, sim. Porque deu pra notar que o Luffy é especial, tem um nível de poder diferenciado e pode ser uma das únicas chances de tirar ele de lá. Então ele tá usando tudo o que ele sabe, tentando ameaçar, tentando intimidar, tentando convencer, tentando barganhar. Mas, cara, é Luffy. E não é o seu livrinho de macete e truque que vai funcionar nesse momento. Dá pra ver que o nosso capitão parece não se importar muito. Na verdade, o que chama a atenção dele são movimentações que não podemos nem enxergar no primeiro momento. As gigantescas bestas do submundo que estão à espreita entre as árvores. O Loki explica que o submundo é um lugar inóspito que quase ninguém tem coragem de visitar, justamente por ser onde os criminosos são jogados para ficarem presos e também serem executados. Detalhe que o kanji usado para descrever submundo pelo Loki é bem parecido com o kanji que você usa para fazer a alcunha do Rayleigh, que é o Rei das Trevas. Só que essa alcunha remete também a Hades e Pluto, os deuses do submundo das respectivas mitologias gregas e romanas. E claro, isso encaixa perfeitamente com a ideia de Helheim, que é justamente a dimensão, o mundo das trevas, o mundo sombrio, o submundo, onde as almas perdidas da mitologia nórdica acabam partindo após o seu fim. E aí o Loki vai hypando, os bichos vão aparecendo e o Luffy na dele, só olha, relaxado. É uma quebra de expectativa bem divertida, porque em nenhum momento o leitor nem o Luffy sentem medo. A gente sabe que nenhum animal no mundo de One Piece vai realmente fazer frente a essa altura ao futuro Rei dos Piratas. E depois de ter treinado 2 anos sob a tutela de Rayleigh na ilha Rusukaina, a gente vê que praticamente são os mesmos bichos com skins diferentes, talvez um pouquinho maior ou um pouquinho menor, enfim. Nada que assuste, nada que seja novo pro Lufão. O divertido também é que dessa vez o Luffy não precisa subjugar ele na porrada.
O nível de Haki do Rei já está tão elevado que ele simplesmente doma todas as criaturas com carinho e compaixão, sem ter medo, adquirindo respeito pela força interior. Poético. Mas depois de tanta falação do Loki, algumas coisas de fato foram bem marcantes. Para começar, ele tem alguns capangas que estão com ele há pelo menos 6 anos, que são humanos meio que presos nesse submundo, que tem que vestir roupas nojentas para se distinguir pelo olfato, né, não serem pegos pelas criaturas, o que justifica o uso da máscara de gás. Inclusive, vale levantar a hipótese, a gente sabe que o Sol aparentemente cai e não consegue se mover, né, no finalzinho do capítulo. Será que ele está sendo envenenado de alguma maneira? Será que esses caras com a máscara de gás conseguem se proteger de algum gás que derrubaria até mesmo um gigante? Ou será que de fato vai ser só a saúde debilitada dele e os anos de vida? Difícil dizer. Bom, são esses capanguinhas que citam o Shanks por nome pela primeira vez. Aparentemente, 6 anos atrás, o Ruivo desmaiou eles com seu Haki do Rei absurdo. Como a gente sabe que ele curte fazer. Eu ainda não te perdoei por ter entrado no Mobb Dick, Haki do Reizão todo mundo, a porrada de trabalhador, porrada de gente inocente, entendeu? Tô de olho em você. Shanks vilão ainda tá vindo. Não, calma. Shanks herói. É uma nova era. É o Baf, é o último T, é Shanks herói. O Luffy, óbvio, né, hypado, se mostra super interessado no seu ídolo Yonkou. E o Loki nota essa empolgação, pensando que ele pode ganhar alguma vantagem ou provocar o Luffy de alguma maneira. Aí, ele vai lá e resolve chamar o cara de covarde. Cara, péssima escolha. Sabe aqueles jogos que você tem opções de diálogo? Escolheu errado, irmão. O nosso Yonkou responde, então, entrando no modo Gear Force e dando um socão, obrigando o Loki a desviar no último segundo e evitar que a sua cabeça fosse esmigalhada. Isso é legal porque também dá uma hypada no vilão, que mesmo tendo ficado para trás na troca, mostrou que tem uma presença de espírito para desviar de um Kong Gun a queima-roupa, enquanto ele ainda está acorrentado. Isso indicou pra mim que não deve ser mentira o fato de que ele é o gigante mais poderoso de Elbaf. O cara desviar do G4 no pescocinho, igual o Luffy desviou do raio do pacifista voltando de Sabaody no time skip, é hype, né? A gente gosta de um pescocinho, anime é hype. Aí o Loki dá um pitizinho, dizendo que quando ele se libertar, vai matar ele, que dá pra entender que é o Shanks, né? E provavelmente é uma vingança por ter sido aprisionado pelo Yonkou. Óbvio, o Luffy não deixa barato. Ele não gostou da brincadeirinha e passa a fazer perguntas mais diretas, querendo saber o motivo do Ruivo ter passado lá, se foi só pra encontrar ele mesmo ou se ainda tá em Elbaf. O Luffy dá uma desdenhadinha no Loki, né? Fala tipo assim, não é possível que foi só pra te encontrar. Cara, o Luffy realmente tá num outro patamar. Ele tá num nível de poder que ele tá meio que cagando pro Loki, ele tá fazendo pouco sim do cara. E aí, mais uma vez, o Loki sorri, querendo usar isso para a sua vantagem. Agora, o que eu acho que vai rolar? O Loki já deu o caminho das pedras, né? Tem uma chave escondida na ilha, no mundo superior, né? Quem sabe é o Midgard ou Asgard ali de Elbaf. E essa chave pode libertar o Loki. Agora, o Luffy vai ser burro a esse ponto? É possível. Eu acho que é possível, sim, o Luffy libertar. O Loki tem que sair, gente. É o vilão do arco. É o personagem mais interessante apresentado até agora. A gente vai ficar fazendo o quê? Comendo sêmola? Lá em cima, lembrando dos best hits, dos highlights da Big Mom criança? Humilhando os guerreiros de Elbaf? Acho que não. Acho que vão ter coisas mais interessantes pra gente ver no arco de Elbaf, graças ao Loki, nesse momento. Agora, se vai ser o Luffy pessoalmente a libertar ou não, essa é a dúvida. Não vai ter break próxima semana, já tô adiantando aqui, ó, spoiler. Mas o fato é que essa interação Luffy-Loki é a coisa mais interessante desse capítulo e que vai levar esse enredo pra frente, mas o fechamento das 3 páginas dupla também é muito importante e muito legal. A primeira é o Chapéu de Palha evitando o Road. Eles o reconhecem como o falso Deus do Sol até que bem rápido, já que ele tá todo chamuscado pelo ataque da Nami no 1129. A Gerd e o Goldberg conseguiram recuperar o Sunny e provavelmente vão devolver a embarcação prometida ao Chapéu de Palha quando todos se encontrarem em Elbaf. Gente, o Usopp tem razão. Pô, eu acho que o Zoro consegue matar o Road num golpe só? Fato. Só que isso seria bom? Não, né? A Jirudin chega lá, tá o navegador dele. Corpo, cabecinha. Climão. Por isso eu acho que o Usopp estava certo. Era melhor realmente sair do caminho, dar aquela corrida, evitar um conflito. No entanto, a gente sabe também que todo mundo se encontrar, provavelmente vai dar para conversar e se entender.
Chapéus de palha já são mundialmente famosos. Tecnicamente, o Road, a Gerd e o Goldberg são subordinados, no mínimo subordinados autoproclamados pelo Hajirudin, porque o Luffy não aceitou oficialmente ter grande frota, né? Um bando de aliado encostado que quis colar no Luffy, e o Luffy tá tipo, mano, beleza, mas eu vou seguir tocando meu barco, literalmente, e indo atrás do One Piece. E aí, quando passamos para a próxima, temos mais uma página dupla mostrando justamente Hajirudin e o seu carpinteiro Stansen, que acabam de derrotar um alce que mais parece um dinossauro. Cara, sério, tem dente de carnívoro, só pra você saber, tá? Ficar tranquilo, alce não come carne no nosso mundo, tá? Ele tem um dente retinho pra comer grama, ele é um herbívoro, mas em Elbaf, no submundo específico, esse alce é um perigo, ele come carne. Ou então tem umas plantas muito doidas aí que gerou uma evolução insana. O Hajirudin parece estar super animado e ainda super grato pelo que o Luffy e companhia fizeram por eles em Dressrosa, os libertando das terríveis maquinações do Flamengo, como Oda didaticamente nos lembra no mangá. Ele ainda reserva um quadrinho para introduzir formalmente a tripulação dos novos piratas gigantes, com a Gerd, Goldberg, Road e Stansen, sendo a médica, o cozinheiro, o navegador e o carpinteiro, respectivamente. A gente passa para a próxima página e aí sim, amigo. Brook, o Zohan austríaco, o melhor cabeleireiro do Brasil, simplesmente franjinha da Robin, pré-tudo, né? Pré-time skip, pré-time skip, porque esse é o exato mesmo corte que ela tinha quando era uma criança e quando se despediu do sol, com o Derechichichi mais feliz e mais triste de todos os tempos. Alan, por favor, bota a comparação lado a lado pra galera ver como realmente é essa a imagem. Ah, e uma curiosidade, o Oda já respondeu 2 vezes, uma no SBS 70 e outra mais recentemente no 98, que quem corta o cabelo da tripulação é o Sanji, o Sop e Robin. Como os 2 titulares estavam fora e a Robin era a bola da vez, sobrou pro Brook, que realmente se mostrou um artista no coração e fez esse grande trabalho. Agora, pô, muito fofo. Eu amei, tá? Eu achei muito legal. Quem tá falando que é igual aquela revolucionária? Ah, chato demais. Oh, meu Deus do céu, chato. Eu simplesmente acho que a Robin merece encontrar o sol, né? Eu não acho que ela merece o Oda, porque ele simplesmente fez a canalice de resolver matar o sol no último segundo do segundo tempo. Calma, não matou, não morreu. Morte em One Piece, polêmico. Olha só, o sol não é que ele tá velho pra gigante, mas ele tá velho pra um gigante que quase virou presunto, né? Ele quase virou um presunto defumado, ele quase virou um presunto congelado e ele se recuperou como um presuntão saudável, só que a gente não sabe que estado ele tá, quais sequelas ele teve do que aconteceu em Ohara, do Ice Age que ele tomou. Ele deve estar mal, porque o cara sozinho aparentemente colapsou e não tá se movendo, o que é realmente muito intenso. Você pode notar também que chamam ele de Sol Sensei. Isso deve ser porque ele se tornou um arqueólogo ou algum professor sobre o reino antigo, algum professor sobre o passado, já que ele conseguiu obter tanta informação recuperando a biblioteca secreta de Ohara, né, junto com a ajuda dos pesquisadores que no meio do caos, no meio do pandemônio, no meio do que estava acontecendo, conseguiram resgatar a biblioteca jogando os livros dentro d'água e evitando que o fogo os consumisse. Muito lindo, muito poético. Ohara é um dos momentos ápices de One Piece e cada parte do enredo que se relaciona a ela, pra mim, é o toque de Midas. Vira ouro. Agora, eu quero que você me diga, é muita maldade do Oda? É a sacanagem nível hard, nível extremo? A Robin não encontrar o sol? O Luffy vai liberar o Loki porque ele não tá nem aí, porque ele quer ver o que vai acontecer, porque ele quer saber do Shanks? O Loki vai contar do Shanks ou ele vai meter o cão? Aliás, como é que o Loki vai saber ou deixar de saber do Shanks se ele tá amarrado na mesma árvore há 6 anos? Provavelmente ele sabe tanto quanto do mundo, quanto, entendeu? Pessoas que não sabem nada de nada. Horrível essa minha metáfora, desculpa. Galera, esse foi o review do capítulo 1131 de One Piece. Foi hype, teve o Loki, a gente sabe que ele tem um poder absurdo, a gente meio que sabe agora que quem capturou ele foi o Shanks, com a ajuda do gigante, por isso que o Shanks é tão amado por Elbaf, por Warland, e a gente tá aos poucos descobrindo mais e mais e mais sobre esse putpurri, né, essa loucura toda aí, esse caldeirão, essa caldeireta que o Oda tá atacando de referência à mitologia nórdica, referência a outras culturas,
tudo ali enfiado em Elbaf ao mesmo tempo, com o gigante, com o Haki do Rei, com o poder, com o passado, com o Yonkou, com recompensa especial lançada pelo governo mundial, com frutas lendárias ainda não reveladas. Tem muito o que acontecer ainda em Elbaf. E pode ter certeza, o Loki vai ser o único vilão? Não vai, talvez o Loki nem seja o vilão. Talvez seja o Garland, talvez seja Barba Negra, talvez seja algum outro personagem de fora que vai brotar para causar o caos. Enfim, eu quero que você comente aí. Alan, muito obrigado pela edição. O vídeo ficou longo porque tinha muito o que falar, foi realmente um capítulo épico. Se eu tiver alguma coisa para melhorar, comenta aí, tô aberto a críticas sempre. E muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. Um beijo e um queijo. Deixa o like, por favor. Comenta aí alguma coisa. Banana defumada. E valeu. Pode, palha secreto. Não tem segredo. É Mengão. É Mengão e é Mengão. Agora, o Leicão, oh meu Deus do céu. Cara, se imagine LeBron James com 40 anos de idade. Você tá carregando vários jovens horrorosos. Vários jovens bagres. Você joga 39 minutos. Você mete 39 pontos. E o teu banco mete 0. E os bagres metem uns 5. E aí tu perde de 40 pontos. É muita sacanagem com o idoso, cara. Porra. Eu fico revoltado vendo o Lakers. Eu tô vendo assim, pela experiência de ver os últimos grandes dias do LeBron, né? Que parece que vão durar pra sempre, mas não vão. Igual One Piece. Puta, vai ter depressão agora. Esquece. Tchau, gente. Desculpa. Tá difícil esse mundo. Um beijo, um queijo. Obrigado por tudo. Valeu.